Há um tempo atrás dava medo só de pensar em ir ao dentista, não é mesmo? As crianças então não podiam nem ouvir falar, mas com a popularização da chamada odontopediatria, o cuidar dos dentes na infância ganhou mais importância. Cada vez mais cedo, elas começam a sentar na cadeira do profissional. A primeira ida da criança ao dentista deixa os pais apreensivos. Qual a hora certa de levar? Como funciona o tratamento, mesmo que não tenha nenhum problema visível? Mas a recomendação vai além. Quando a mulher fica grávida, ela já deve procurar um profissional da área, especificamente um odontopediatra. É que todo o cuidado bucal que a mãe tem ajuda no desenvolvimento do bebê. A ideia do odontopediatra e a função dele é cuidar desde o momento que a mamãe está gestante, gerando seu bebê, para ela receber todas as orientações que ela precisa a respeito de os cuidados com a boca dela, né, que são importantíssimos e têm influência direta sobre a saúde do bebê, assim como os primeiros cuidados que ela precisa ter com o bebê ainda sem dentes. Quando o bebê nasce, a mãe precisa ter cuidados específicos, mesmo ele não tendo dentes. A ideia é a prevenção. As pessoas acabam se confundindo um pouco e achando que levar ao dentista só é quando tem um problema. E na verdade não. A criança mesmo sem dentes, ela precisa ir ao dentista porque o odontopediatra vai explicar para essa mãe quando que vão começar os dentes, o que ela deve fazer com os sintomas que aparecem, como ela deve cuidar, a maneira certa de escovar, o que ela deve usar, o tipo de pasta, o tipo de escova. Então, essas coisas são muito importantes e já entram numa função preventiva de cuidado, né? Para que a criança cresça sem cárie, cresça sem nenhum problema e, principalmente, acostume com o dentista, acostume com o ambiente, acostume com essa relação e criar uma relação boa, um bom vínculo. Muitas mães escolhem a pasta dental do filho por causa do sabor, mas a odontopediatra explica que é preciso alguns cuidados. Há cremes certos para cada idade. Para cada fase da criança, a gente recomenda uma determinada quantidade e frequência de pasta, tá? Mas isso está relacionado geralmente com a idade, o peso da criança. Então, para cada idade tem uma quantidade e uma frequência específica. E isso é função do odontopediatra passar. Então, não tem uma geral que a gente passe que sirva para todos, porque cada um tem uma especificidade. Então, por isso que é importante a mãe procurar desde sempre, né? Mas eu acho que o mais importante é assim, os pais entenderem que é função dos pais essa higiene. Então, mesmo que a criança seja grande, às vezes ela não tem uma coordenação que vá permitir que ela limpe bem os dentes. Então, os pais têm que ter essa consciência de que a responsabilidade sobre a higiene é deles e que eles precisam dar o exemplo, que eles precisam estimular essa criança para ela entender que escovar o dente não é uma obrigação. Para ela entender que escovar o dente é uma coisa boa, que faz bem, que é para o bem dela, né? Em relação às escovas, é preciso ficar atento também. Elas devem ser trocadas com frequência, no máximo a cada 3 meses. É importante ainda observar o tamanho e se as cerdas são macias. Cada idade a gente indica uma determinada escova de um tamanho e geralmente a gente sempre fala assim, sempre pequena, de cabeça compacta e cerda macia, né? E isso aí vai variar um pouquinho conforme o tamanho e a quantidade de dentes que a criança tem.